Olá, seja muito bem-vindo. Vamos conferir juntos o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo. Os juros do rotativo do cartão de crédito subiram em dezembro e fecharam o ano em mais de 440%. A taxa ainda não estava submetida ao teto máximo estabelecido em lei. O Banco Central divulgou nesta terça-feira que o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito aumentou 6,4 pontos percentuais em dezembro, atingindo 440,8% ao ano. Os juros subiram 28,9 pontos percentuais em 2023. A taxa ainda não estava submetida ao teto estabelecido em lei e com regulamentação do Conselho Monetário Nacional. A medida fez com que os juros sejam limitados a um valor equivalente a 100% da dívida. Isso significa que, se o débito for de R$ 100, o valor corrigido com as taxas não pode passar de R$ 200. A medida foi definida primeiramente pelo programa Desenrola. O projeto de lei que instituiu o programa foi sancionado pelo presidente Lula em 3 de outubro. O teto para os juros do rotativo só passou a valer em 3 de janeiro de 2024. O juro para a modalidade parcelada também registrou alta, passando de 195,6% para 196,8% ao ano. Já o juro total do cartão de crédito, que leva em conta tanto o rotativo quanto o parcelado, teve uma pequena queda, indo de 91,4% para 89,5%. E olha só, mais de 30 milhões de brasileiros não completaram nem o esquema primário de vacinação contra a Covid-19. Os imunizantes foram aprovados pela Anvisa para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade. Da população apta a tomar a vacina contra a Covid no Brasil, 32 milhões e 300 mil pessoas não completaram o esquema primário de imunização, composto por 2 doses. Isso equivale a 16,06% do público-alvo de pessoas acima de 6 meses de idade. O Brasil teve quase 710 mil mortes causadas pela doença e mais de 38 milhões de casos confirmados. Segundo dados atualizados do Ministério da Saúde, Roraima é o estado que menos completou o esquema vacinal, com 41,49% da população sem ter tomado 2 doses. Na sequência estão o Maranhão e o Pará. Em números absolutos, São Paulo é o estado com menos imunizados, com quase 3 milhões e 900 mil pessoas sem as 2 doses. Minas Gerais aparece em segundo lugar. De acordo com o levantamento, a faixa etária que menos completou o esquema de vacinação primário foi o de bebês de 6 meses a 2 anos, com 86,5% incompletos ou sem doses, o que equivale a 5 milhões e meio. A faixa de 3 a 4 anos é a segunda menos vacinada, com 77,4% das crianças sem o esquema primário de imunização. Especialistas afirmam que uma população que não está plenamente vacinada pode ajudar ainda na circulação do vírus e fica inviável fazer um controle uniforme da doença. E o risco de complicações de Covid-19 em crianças não vacinadas de até 5 anos é maior por não terem sido expostas à doença. A NASA, a agência espacial norte-americana, lançou um satélite revolucionário que permitirá analisar os sinais vitais da Terra e também ter melhor compreensão da saúde do planeta, especialmente dos oceanos e da atmosfera. O satélite PACE, que estará a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9, foi lançado de Cabo Canaveral, no centro da Flórida. A oceanógrafa da NASA, Violeta San Juan, explicou à agência EF que o PACE será colocado numa órbita mais distante que a Estação Espacial Internacional, a cerca de 677 quilômetros da Terra. A cientista espanhola destacou que se trata de um satélite revolucionário, porque irá fornecer detalhes do oceano, especialmente das microalgas, algo que nunca tinha sido alcançado antes. O fitoplâncton representa apenas 1% da massa vegetal total do planeta, incluindo o terrestre, mas mesmo assim gera aqueles 50% a 60% do oxigênio que estão disponíveis no planeta. A missão PACE, sigla em inglês para Plankton Aerosols Clouds and Ocean Ecosystems, é única
porque além de analisar detalhadamente o fitoplâncton, faz do ponto de vista de sua interação com aerosóis e substâncias suspensas no ar. Segundo a cientista, isso dará uma visão incrível que não tínhamos até agora sobre como os nossos oceanos se comportam, de como a atmosfera e como ambos interagem e regulam nosso clima. O satélite é composto por 3 instrumentos, incluindo um sensor que pode identificar até 256 cores no oceano, enquanto as ferramentas anteriores só conseguiam diferenciar menos de 10 tonalidades. Bem, agora você vai conhecer um irlandês de 93 anos que virou objeto de estudo por ter um motor aeróbico. Ou seja, é uma idade biológica de uma pessoa na casa dos 30 anos. E detalhe, ele começou a se exercitar só aos 70 anos de idade. Nós vamos conferir essa inspiração. Imagine estar com 93 anos de idade e ter a saúde entre 30 e 40 anos. Na Irlanda, Richard Morgan começou a praticar exercícios físicos aos 73 anos de idade. E o resultado surpreendeu. São 74 quilos, 80% de músculos e apenas 15% de gordura. A frequência cardíaca dele é de 153 batimentos por minuto. Geralmente, entre idosos, a frequência fica entre 50 e 60. Um exemplo de envelhecimento que virou caso de estudo. Morgan se exercita há 40 minutos todos os dias. São treinos fáceis, moderados e intensos. Levantamento de peso, é claro, e uma dieta alta em proteínas. O idoso pratica remo. Inclusive, já remou o equivalente a quase 10 vezes ao redor do globo terrestre. E mais, se tornou o ganhador de 4 campeonatos mundiais de remo seco, o último em 2022. Se um ex-padeiro, ex-fabricante de baterias, que não praticava exercícios regularmente, conseguiu, será que outras pessoas também podem continuar fortes e se adaptar bem à velhice? De início, eu quero lembrar a todos vocês que nós não estamos falando de um Superman. Na verdade, nós temos o vovô de 92 anos, campeão de remo, mas nós temos também fisiculturistas de 90 anos, nós temos maratonistas de 80 anos. Esses casos apenas refletem os cuidados tomados durante a fase adulta e também os benefícios que a alimentação saudável e o treinamento físico podem trazer para o nosso organismo. Todos os octogenários e nonagenários têm em comum alguns aspectos, como consistência no trabalho físico, dieta regrada e saudável, controle de fatores como tabagismo, etilismo, estresse emocional e, principalmente, constância. Fazer dia após dia aquilo que nós sabemos que é saudável para o nosso corpo, certo? No caso do vovô de 92 anos, foi relatado que ele tem uma alta carga de treino, um treino muito intenso, mas não poderia ser diferente porque ele treina para ser atleta. O que nós precisamos entender é que, se nós desejarmos qualidade de vida e um aumento da expectativa de vida, nós não precisamos treinar como atletas. Basta que nós aplicamos na nossa rotina alimentação saudável e exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana. Assim, todas as pessoas conseguirão chegar na terceira idade com uma excelente qualidade de vida. E você, está preparado para uma nova vida saudável? Um passo de cada vez. Aí fica a dica, né? Bem, nós vamos para um intervalo e no próximo bloco você vai ver. Mudanças climáticas fazem preço dos alimentos subir. E ainda, pesquisadores desenvolvem larvicida à base de castanha de caju, eficaz contra o mosquito da dengue. Nós voltamos já já.
Já estamos de volta. A NASA divulgou 19 imagens exclusivas do espaço que foram registradas pelo telescópio James Webb. Nelas é possível ver a formação de galáxias espirais que estão próximas da nossa Via Láctea. Nós podemos dizer que agora temos novas pistas sobre a formação de estrelas e também da evolução do mundo fora da Terra. As fotos fazem parte de um grande projeto apoiado por mais de 150 astrônomos espalhados pelo mundo. Para esta iniciativa, os especialistas já reuniram dados de outros equipamentos e telescópios. Mas agora, com o James Webb, várias peças desse imenso quebra-cabeça que é a vida fora da Terra foram colocadas a jogo. Todas as fotos foram captadas com luz infravermelha. E com o jogo de cores dessas galáxias espirais, é fácil ficar completamente hipnotizado. É possível ver buracos negros, milhões de estrelas e até mesmo aquelas que ainda não se formaram. Estas estão misturadas no gás e na poeira que alimentam o seu crescimento. Entre todas as 19 galáxias, a mais próxima está a cerca de 15 milhões de anos-luz da Terra e a mais distante aproximadamente 60 milhões de anos-luz. As imagens permitirão que os cientistas entendam pela primeira vez a estrutura das nuvens de poeira e gás, das quais estrelas e planetas se formam. Tudo isso feito com muita riqueza em detalhes. O incrível telescópio capaz de registrar tudo isso foi lançado há 3 anos. Desde lá, ele vem mudando a forma de como enxergar o universo através de fotografias incríveis. No ano passado, ele capturou o nascimento e a morte de estrelas em um sistema solar completamente diferente do nosso. Além disso, trouxe para perto os anéis de Saturno e até mesmo pontos nunca antes vistos no centro da nossa galáxia. E ainda no noticiário internacional, uma pequena cidade italiana da região do Piemonte viu na flor camélia uma oportunidade de aumentar o turismo local e a economia. A ideia foi um sucesso e durante todo o ano entusiastas vão até o local ver essa flor que floresce até no inverno. A pequena cidade de Verbania, situada às margens do Lago Maggiore, quase na divisa com a Suíça, virou um verdadeiro paraíso para quem gosta de flores. O principal motivo são as exuberantes camélias presentes na região. Nas últimas décadas, o cultivo de camélias e de outras plantas ornamentais, como azaleias, se tornou um dos pilares da economia local, enquanto jardins exuberantes e parques nos arredores da cidade têm atraído legiões de fãs da natureza, sobretudo de plantas. De acordo com a prefeitura da cidade, a história e a floricultura deste lugar representam um bem valioso a ser valorizado e ampliado. O caso de amor do Lago Maggiore com essa planta começou quando as camélias chegaram à Itália. A lenda diz que elas foram apresentadas aos governantes Bourbon de Nápoles por volta de 1780. A procedência das camélias, que possuem origem do Japão, fez com que ela ganhasse destaque no meio das outras flores, e assim rapidamente se tornaram as favoritas da aristocracia, que as colecionavam e também davam de presente, já que se propagavam facilmente. Em meados do século XIX, a mania das camélias tinha chegado à burguesia. Sua popularidade coincidiu com o Ressurgimento, como é conhecida a unificação da Itália. Além disso, as cores dominantes das flores, branco e vermelho, combinadas com o verde das folhas, lembram a bandeira italiana. Recentemente, um parque público de camélias com centenas de variedades foi inaugurado no jardim de uma vila ao lado do auditório da cidade. Uma sala dedicada a livros sobre essas flores deve ser aberta na própria vila, que também é a biblioteca da cidade. De acordo com a prefeitura, mais de 1 milhão de pessoas passam no local todos os anos. Motivos que fizeram a província ser a segunda atração mais visitada do Piemonte, atrás apenas de Turim. Bem, agora nós vamos falar sobre o número de casos de chikungunya no estado de São Paulo, que aumentou 8 vezes neste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. O cenário fez uma das cidades do estado ligar o sinal de alerta para uma possível epidemia da doença. Somente nos primeiros 27 dias do ano, cerca de 250 casos de chikungunya foram confirmados no estado.
No ano passado, eram apenas 30. O levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde mostrou que nos 2 períodos não houve qualquer morte pela doença. A diferença é que, neste ano, ainda existem 2 possíveis óbitos em investigação. A chikungunya é uma doença febril, transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também transmite outras doenças como dengue, zika e febre amarela. Em São Paulo é quase impossível escapar de sua picada, até porque ele está presente em todos os municípios do estado. Os sintomas costumam aparecer no período de 2 a 10 dias, e são vários: febre, mal-estar, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações. Na cidade de São José do Rio Preto, no interior paulista, foram registrados 115 casos neste ano. A cidade é responsável por praticamente metade dos registros em todo o estado. O motivo para isso é o alto índice de infestação do mosquito. A Secretaria da Saúde de Rio Preto afirmou que seus agentes da saúde vistoriaram cerca de 10 mil imóveis. 300 estavam com larvas. A infestação e o número de casos colocavam a cidade em alerta para uma possível epidemia. E para piorar, os casos de dengue também são muitos, o que aumenta a demanda pelos serviços de saúde. A pasta afirmou também que as medidas de combate ao mosquito foram intensificadas e que ações de retirada de criadouros estão sendo feitas com frequência. Pesquisadores da UFMS de Campo Grande desenvolveram um larvicida à base de castanha de caju, que se mostrou bastante eficaz contra o mosquito da dengue. A ideia de fazer o larvicida da casca da castanha de caju foi apresentada na Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul em 2014 por um aluno do ensino médio, o Gabriel, que atualmente faz doutorado no Canadá. E a gente queria fazer um produto que seria algo fácil de se fazer, né? Que é o óleo líquido da castanha de caju e o óleo de mamona. Então a gente faz uma mistura desses 2 óleos. E dessa mistura a gente faz uma reação para fazer meio que um sabão desse produto. E a gente testou isso contra a larva dos Aedes aegypti, né? Então esse projeto ele foi muito bem sucedido, né? Então a gente participou de várias feiras de ciências, a gente participou de várias competições científicas e a gente ganhou vários prêmios, né? Então até competições internacionais, inclusive. E esse produto ele teve a capacidade de matar mais de 90% das larvas do Aedes aegypti em determinadas concentrações, né? À época, houve uma epidemia de dengue e um boom de casos de microcefalia no país. Existia a suspeita de que os larvicidas usados no combate ao mosquito estavam causando anomalia. Atualmente sabemos que o motivo foi a infecção pelo Zika vírus. Nós testamos então em camundongos, fêmeas no caso, e prenhes. E nós verificamos o quê? Que este nosso produto, ele não tinha esse efeito de causar as alterações no desenvolvimento fetal, também não alterava a performance e o desempenho reprodutivo das fêmeas e, sobretudo, um outro resultado muito importante que nós tivemos foi mostrar que ele não alterava o DNA. Além dos camundongos, o larvicida também foi testado nestas mosquinhas, que na nossa casa se proliferam em meio aos frutos maduros, também conhecidas como mosca da banana. Quando esses indivíduos estão no laboratório, nós conseguimos fazer um teste que se chama SMART. E ele mostra para a gente se as lesões de DNA, se elas são mutações ou se elas são apenas recombinações. As mutações, elas seriam indicativos de que esse produto poderia ser cancerígeno ou poderia aumentar a chance de fazer lesões no genoma que levasse ao desenvolvimento do câncer. Só que, para nossa felicidade, nós comprovamos que essas lesões que foram observadas, elas eram do tipo recombinação. Então, portanto, elas não trariam esse malefício para o organismo. Depois dos testes em laboratório, o larvicida à base da casca da castanha de caju foi testado em ambiente externo, na casa de pessoas que autorizaram fazer parte da pesquisa. Aí ficou comprovado que o produto não só era eficaz no combate ao mosquito da dengue, como também que ele não causava nenhum dano à saúde humana. Nós conseguimos confirmar que o nosso produto é eficiente, inclusive para as larvas selvagens, lá no campo, na casa das pessoas, e ele é muito seguro.
porque ele não tem nenhuma alteração de DNA que pudesse nos sugerir alguma intoxicação e também não estava presente no corpo das pessoas, porque o xixi, que é o que elimina tudo, não demonstrou a presença deles. Visto que ele é produzido com técnicas verdes, né, que não causariam prejuízos ao ambiente, além disso, ele é produzido a partir de resíduos, e esses resíduos são muito baratos. Então, isso na cadeia produtiva levaria ao desenvolvimento de um produto eficiente, verde, seguro e ainda, além de tudo, barato. O estudo está finalizado. Agora falta pouco para o novo larvicida ser colocado no mercado. Depois nós teríamos que testar a parte de prateleira, de embalagem, para que esse produto possa ir ao mercado. Possivelmente, ou nós venderíamos ele no formato de pastilha, para que ele pudesse ser colocado dentro da caixa d'água, ou que ele pudesse ser colocado dentro de uma poça onde tem o acúmulo de água com as larvas, ou se a gente quiser um efeito mais rápido, ele poderia ser produzido na forma de pó. O trabalho envolveu cerca de 20 pesquisadores da UFMS, que em muitas ocasiões tiraram dinheiro do bolso para concluir a pesquisa. Nós temos muita dificuldade. Primeiro porque o financiamento é muito restrito e depois porque ao longo do período a gente sempre descobre alguma coisa que precisa ainda ser testada, né? Então a gente precisa de um financiamento contínuo para dar sequência nessas pesquisas. Mas muito bacana a solução, né? Bem, esta edição vai ficando por aqui com imagens de Seul, na Coreia do Sul. Essa é a capital do país asiático, que se assemelha bastante com Tóquio. Isso a torna um atrativo tão interessante quanto a capital japonesa. Sua cultura pode ter influências tanto japonesas quanto chinesas, além, é claro, da sua própria cultura, moldada ao longo de milhares de anos. Seul é conhecida pelas grandes obras arquitetônicas da região, como é o caso do Palácio Gyeongbokgung. É um trava-língua oriental esse nome, né? O palácio é uma enorme obra que chega a ter 7.000 quartos. É isso mesmo, fantástico, né? Bem, com essas belas imagens, nós encerramos essa edição. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.